Fábio, muito bom dia nessa quarta-feira maravilhosa, hoje dia 26/6, agora são 10h02, estamos aqui com o programa Resgate no Lar com o pastor Patrick Herbert. Bom dia, pastor Patrick. Olá, Rodolfo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Resgate, que têm acompanhado as nossas programações através do aplicativo aí do celular, através do canal do YouTube. E hoje estamos aqui representando o pastor Samir. Normalmente esse podcast é realizado pelo pastor Samir. Hoje, devido à correria, vamos dizer assim, o pastor Samir não pôde estar. Estou aqui substituindo. Estou aqui com um convidado especial, com o Diogo. Eu não sei o sobrenome dele, sei só o primeiro, né? O Diogo está aqui, ele é lá da Tailândia. Você já pensou? Uma distância grande aí do Brasil, né? Lembrando que ele é aqui do Brasil, mas daí a Tailândia puxou ele, né? Antes de começar esse bate-papo, eu quero orar. E eu quero usar até uma expressão que o Diogo ministrou esse final de semana aqui na igreja, Resgate, aqui no Esquadrão da Vida. E o Diogo trouxe uma expressão muito forte relacionada ao chamado de Deus. A você entender o propósito de Deus, né? Que não existe duas vontades. Kathryn Kuhlman já dizia isso. Que nós devemos ter uma intimidade tão grande com Deus, até o momento em que não exista mais duas vontades. Até que você aprenda que não existe duas vontades. Apenas uma, a dele. Como diz a oração do Pai Nosso, Jesus ensinando os discípulos a orarem. A ideia que traz, ali a partir do versículo 9 de Mateus 6, né? Que seja feita a tua vontade. Então não existe, meu amado irmão, não existe dois caminhos, existe uma única vontade, existe um propósito, algo estabelecido por Deus, um projeto que Deus estabeleceu, assim como na vida do Diogo, nós vamos estar falando sobre isso. Deus pega um homem, usuário de droga, dependente químico, que passa por um tratamento, depois se torna um homem de Deus, um pastor, um missionário, e o Senhor envia para as nações, Deus envia para lugares para que o evangelho seja anunciado. Então isso é muito, muito maravilhoso, isso é maravilhoso demais para nós, amém? Temos um convidado tão especial aqui como o Diogo. Então, meu amigo, minha amiga, vocês que têm acompanhado as nossas programações, hoje nessa quarta-feira, que a unção de Deus te toque de uma forma especial. Que a unção de Deus, a glória de Deus, esteja envolvendo aí seu sistema neurológico, a sua mente, a sua alma, o seu espírito, o seu corpo, o seu ambiente familiar, sua casa, os seus filhos, tudo que carrega seu nome, seu ambiente de trabalho, seu emocional. Talvez você que está com o emocional um pouco abatido, que você receba força, receba vida através dessa transmissão, através desse podcast, através dessa mensagem. Amém? No nome de Jesus, eu quero orar aqui, Paizinho, nós te adoramos nessa manhã, porque o Senhor é especial para nós. E que a tua vontade prevaleça em nossas vidas, que o teu propósito, o teu projeto que o Senhor estabeleceu em nossas vidas, na minha vida, na vida do Diogo, na vida de cada ouvinte que está nos acompanhando, que esse sonho que o Senhor estabeleceu para nós individualmente prevaleça em nossas vidas, que possamos ter o discernimento, o entendimento, para que possamos discernir a tua voz e seguirmos os teus caminhos. Nós consagramos esse bate-papo, essa conversa, esse podcast com o Diogo, nós consagramos a ti, no nome do Senhor Jesus Cristo, Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, Diogo. Glória a Deus. É um prazer estar aqui com vocês, Patrick. Glória a Deus por isso. Amém. Muito obrigado realmente pela oportunidade de poder estar aqui compartilhando da palavra de Deus. E eu sou muito grato a Deus por hoje, né? Por esse dia de poder estar aqui com vocês. E a gente já se conhece há vários anos, mas de poder estar compartilhando um pouco mais, né? Com pessoas que a gente nem conhece, né? Sobre aquilo que Deus tem feito através de nossas vidas, né? Amém, glória a Deus. Como é um podcast, eu vou começar aqui dentro da minha experiência, tá bom? Tranquilo, e nós vamos junto aí. Pelo que eu ouvi de você mesmo, né? Você começou a usar drogas com 12 anos? Eu fui usuário, comecei a usar drogas por volta de 12 anos, né? Com alguns amigos e tal, achando que era legal,
que era divertido e tudo mais, né? E aí só foi degringolando, né? Dali para frente só foi piorando cada vez mais, até chegar aos meus 18 anos, uns 17 mais ou menos, quando eu fui preso, né? E eu estava dentro da delegacia, na verdade já tinha 18 anos nessa época, eu estava dentro da delegacia e eu ia servir de testemunha de acusação do traficante que tinha sido já preso de manhã naquele dia. E eu orei e disse para Deus: Deus, se você realmente existe, me tira daqui nessa noite, que eu nunca mais vou usar droga na minha vida. E isso foi por volta de meia-noite, mais ou menos. E quando foi por volta de 3 horas da manhã, o delegado me liberou. Glória a Deus por isso. E aí, 2 dias depois, eu estava chegando aqui no Esquadrão da Vida. Eita, que maravilhoso, hein? Isso foi no ano de 2006? 2006. E deixa eu te falar, qual que é as drogas que você usava? Você se recorda? Eu usava de tudo, só não injetava, né? Só não maconha, pasta básica, cocaína, bebida, tudo. Não brincava com as agulhas, mas com o resto usava de tudo que pudesse alterar o nível normal da vida, a gente estava usando. Sabe que a literatura da dependência química, Diogo, eu acredito que você conheça um pouquinho, até o próprio NA, até pelo CID-10 também, a dependência química é considerada uma doença incurável, né? Até que aquele texto fala incurável, progressiva e fatal. Que de fato, aí pela medicina mesmo, né? Você vê aí a dificuldade, tantas pessoas hoje perdidas aí no mundo da dependência química, tantas famílias sofrendo, moradores de rua, pessoas que abandonam tudo, abandonam até os filhos, profissão, e fica naquele estado de lixo mesmo, né? Como você disse ontem, né? O Diogo, quando ele chegava na casa dele, a mãe, nas orações da mãe falava assim: esse lixo, considerava ele como um lixo, que de fato, né, se torna um lixo mesmo. Então, porque a maior parte começa a usar qualquer outra substância, as pessoas ficam naquele orgulho de dizer: eu paro a hora que eu quiser e tal. E não é bem assim, né? Depois que começou a usar, é muito difícil de uma pessoa parar por si própria, né? É muito difícil, é quase 100% de chance que aquela pessoa não vai conseguir parar por si própria, né? E foi somente através de Deus mesmo. Deus transformou minha vida e eu pude realmente sair, né, desse meio que eu vivia, né? Eu não sei certinho, porque na verdade eu não sou dessa época aqui no Esquadrão, né? Mas nesse tempo, o tratamento era de quantos meses? Era de 9, de 7? Você se recorda? Eu não lembro, porque meu processo foi diferente de qualquer outra pessoa naquela época também, né? Uhum. Porque normalmente, né, toda pessoa que passa pelo Esquadrão da Vida, ele vai terminar o seu tempo de recuperação para depois ele servir dentro do Esquadrão da Vida ou qualquer coisa do tipo, né? E eu, por tudo que Deus vinha fazendo na minha vida, né, a transformação que Ele fez e que eu aceitei de Ele fazer na minha vida durante aquele período, e sempre tem sido uma transformação, porque esse transformar de Deus vai ser até o dia que a gente morrer, né? Como que surgiu a ideia de ser missionário? Aí ele comentou que veio um missionário do Chile, né? Uhum, sim. E aí? E aí ele começou a falar sobre Jocum e tal, né? Jocum significa Jovens com uma Missão, né? E, bom, comecei a orar e Deus começou a gerar pessoas que queriam me ajudar mensalmente com alguns valores, né? E eu não estava falando nada sobre isso. E um tempo depois tinha um rapaz que ele era adotado por uma família italiana que estava se recuperando aqui, que o advogado que cuidava das situações dele levou o formulário da Jocum pro pastor Samir assinar e tal, fazer os documentos dele. E o pastor Samir falou ainda: queria muito poder mandar vocês para uns lugares desses, né? E eu orei e Deus começou a
me mostrar que era esse o caminho, né? Então, em 2007, no meio de 2007, eu fui para Jocum, Curitiba, chamada Base Sem Fronteiras, né? E aí comecei minha caminhada, vamos dizer assim, dentro de Jocum, né? Fiz a escola de treinamento discipulado, trabalhei durante 5 anos com a escola de treinamento discipulado dentro no Brasil, servindo aqui, né? E depois de um período já servindo dentro do Brasil, Deus ele vinha falando já há um bom tempo comigo que estaria chegando o meu momento de ir para uma outra nação, né? E quando você olha para uma questão em missões de você ir para outra nação, vira vamos dizer assim, uma salada de fruta, né? Porque existe muita necessidade em muito lugar, né? E o missionário... Como assim, definir a nação, né? Porque o missionário, ele, querendo ou não, ele quer ser a resposta para a necessidade de algum local e coisas do tipo, né? E querendo ou não, quando você olha para o mundo inteiro hoje em dia, tem muito lugar. A Europa precisa muito do Evangelho, a África precisa muito do Evangelho, Oceania, Ásia, própria América do Sul, América do Norte. Então, todo lugar tem suas necessidades, né? Mas você orar e ter o seu coração tranquilo diante de Deus para poder entender o que você deve fazer, que é o desafio, né? Então, em 2011, veio uma missionária brasileira que morava na Tailândia, trazendo os desafios da região e tudo mais, e eu orei sobre isso durante um bom tempo. Nisso você já estava na base da Jocum, é isso? Sim, já estava dentro de Jocum, isso em 2011. E Deus começou a confirmar no meu coração que eu iria para a Tailândia para firmar as minhas raízes, né? Deus falou muito claro comigo sobre isso. Então, naquele mesmo ano eu já tinha os planos, na metade do ano, de fazer um treinamento de 2º nível dentro de Jocum, porque Jocum ela não é simplesmente uma organização missionária. Ela é uma universidade também, no qual você pode se formar em grau superior. Não é reconhecido pelo MEC, mas tem um processo que dá para ser reconhecido. Mas então você pode fazer um grau superior dentro da missão, né? E bom, dentro disso eu já tinha planos de fazer esse treinamento chamado Escola de Treinamento de Missões Estratégicas, que é justamente aprender antropologia, aprender um pouco de aprendizado de língua, aprendizado de cultura, como viver em uma outra cultura, como trabalhar com plantação de igreja e tudo mais, né? Então, quando eu terminei esse período, Deus ainda também me falou o nome de um grupo de pessoas, né? Que a gente tem vários grupos de pessoas no mundo, né? São milhões de grupos de pessoas que a gente tem divididos no mundo, né? Que tem suas diversas culturas. E quando eu fui pesquisar sobre esse grupo, chamado Lao Puan, esse grupo vive justamente no nordeste da Tailândia e um outro país próximo lá, no qual a gente trabalha também, que eu não posso citar sobre isso, porque é um país fechado, é um país comunista, onde pregar o evangelho é proibido. Então, sobre esse país a gente não pode entrar em muitos detalhes, né? Mas na Tailândia, então eu entendi que era o nordeste da Tailândia e fui para lá, fui aprender a língua, fui realmente começar esse processo, né, de viver em uma outra nação, né? Que é um processo bastante complicado, né? Um processo bastante difícil de ser começado, né? Porque são muitos desafios, principalmente quando se trata de você morar na Ásia. A cultura asiática é totalmente diferente do ocidental, né? E você casou com uma asiática, né? Casei com uma mulher asiática e glória a Deus por isso, né? E é totalmente diferente, né? Na língua, as únicas coisas que são iguais é sofá e café. Ele abraçou o chamado, os idiomas, abraçou tudo, né? Até a cultura asiática, casou com uma asiática. Isso mostra assim
um comprometimento muito grande com a orientação divina, né? Assim que eu vejo. Glória a Deus. Glória a Deus. E realmente, quando você entende esse chamado de Deus e você caminhar para responder esse chamado de Deus, que é o desafio, né? Porque muita gente olha, talvez, vou falar mas a gente como família, né? Algumas pessoas às vezes olham para o que a gente faz e tudo mais e vê a gente como um super-herói, né? E na verdade a gente não é. Sim. Nós somos seres humanos como qualquer outra pessoa, como você é. Sim. E nós simplesmente dizemos sim ao Senhor. Não é uma questão de que a gente tem um a mais de Deus, não. Dá uma sensação assim, o Diogo tá na Tailândia, mas como se fosse isso. Mas não é isso, porque a gente tem as mesmas dificuldades, as mesmas questões de problemas e tudo mais que talvez você possa ter na sua casa, no seu relacionamento com a sua esposa, no relacionamento da sua igreja. No seu caso pode ser que seja maior ainda, né? Algumas vezes sim. Porque começou ali do improvável, né? Uhum. Teve que construir tudo do quase nada, né? Porque nem você chega numa região que nem o idioma você sabe falar. Você já imaginou a dificuldade se você não conseguir se comunicar? E eu cheguei lá, eu não falava inglês, eu não falava nada, só Espanhol. falava espanhol e português, né? Então, para me comunicar com o pessoal era totalmente difícil, né? No começo era só na mímica mesmo, né? E aí Deus foi me dando graça, entendimento de como estudar. Eu estudei tailandês durante 1 ano e meio, 8 horas por dia. Então era meu, vamos dizer assim, meu full time era estudar o tailandês. Mas eu também tinha na minha mente que eu queria estudar esse período pesado. Full time é o tempo todo, O tempo todo. Uhum. Eu queria estudar dessa forma o tailandês para eu não precisar estudar mais depois, né? Entendi, já investiu. Então me investi bastante, pesado mesmo em estudar tailandês por causa dessa questão, né? Porque quando você fala em missões e você vai para um país onde as línguas elas são totalmente diferentes daquilo que você fala, você pode não aprender a língua do povo? Pode, mas você nunca vai falar a língua do coração do povo, né? Então, você pode usar uma língua ponte, talvez inglês, talvez o espanhol, sei lá, uma língua ponte para ser traduzido? Pode. Mas a tradução, querendo ou não, por mais que a pessoa tente dar uma fidelidade naquilo que ele está transmitindo, você vai perder a essência do que está sendo falado, com certeza. Então, quando você vai morar em uma outra nação, é necessário que você tenha esse entendimento de que você precisa falar a língua do povo, né? E por isso a importância para mim, né, de poder aprender a língua, de realmente entender como me comunicar de uma forma clara com o povo também, né? Então, eu vejo um ponto também que eu quero tocar nesse assunto, até para vocês que estão ouvindo a nossa programação através do aplicativo, através do canal do YouTube. Sabe que às vezes nós temos a predisposição, vamos falar predisposição em renunciar. Temos dificuldade, às vezes um sentimento, um relacionamento que não procede de Deus, vamos dizer assim, ou que não está caminhando bem, que você vê que tem ali... Porque existem os relacionamentos que são de Deus mesmo, que flui, gera um namoro bom, um noivado, um casamento, que progride, vamos falar. Uhum. Mas você vê que às vezes nós temos dificuldade de renunciar, às vezes um sentimento, às vezes o cara não consegue, ô Diogo, tirar uma oferta do bolso e... Você já imaginou você pegar... Aqui, vocês que estão acompanhando a nossa programação, nós estamos diante de uma pessoa que renunciou à própria nação, à própria cultura, deixou tudo para trás, foi para um lugar quase que nem aquela passagem de Abraão. Abraão, sai do meio da sua parentela, que é uma renúncia, que é até muito pregado isso aí.
Pega tudo que você tem, sai do meio da sua parentela, do meio do seu povo e vá para uma nação que não te mostrei ainda não, ainda vou te mostrar qual que vai ser. E Abraão de imediato, vemos ali em Gênesis 22 também, eu gosto muito de falar sobre isso, sou muito ministrado por isso. Eu quero até ler aqui, porque fica mais bonitinho lendo do que eu falando, né? Uma passagem bem conhecida na Bíblia, Gênesis 22. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Agora, esse 3 aqui, Diogo, que é o extraordinário. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se, preparou o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar onde Deus havia indicado. A palavra-chave nesse versículo que você leu é quando Abraão ele responde ao Senhor dizendo: eis-me aqui. Exato. Porque muita gente quer servir ao Senhor dentro de suas igrejas, dentro de missões, o que seja, mas não quer o resultado que isso vai gerar. O resultado que eu digo porque quando você está em missões, não é somente o resultado dos frutos que você vai fazer, mas o resultado naquilo que vai ser provocado através do chamado de Deus para a sua vida. Deus estava chamando Abraão para sacrificar o filho dele. Deus estava chamando ele. Você imagina você pegar sua filha, colocar ela num lugar de holocausto e sacrificar ela para Deus. Era isso que estava acontecendo, literalmente. E a palavra-chave é que ele olhou para Deus e disse: eis-me aqui. Exato. E esse é o ponto quando a gente olha para a igreja hoje, a gente olha para missões mesmo hoje, e às vezes a gente quer ver frutos, a gente quer ver as coisas acontecerem, mas a gente não quer o processo que vai me levar até lá. A gente não quer o resultado da minha resposta para Deus. A gente quer ver só frutos. Porque é muito só fácil. Um lado, olhar só um lado, né? É muito fácil eu querer ver só os frutos, a parte boa de servir a Deus. É muito fácil. Mas existe um processo a ser respeitado e às vezes o que Deus vai requerer de nós é um processo que vai nos custar muita coisa, né? Vai nos custar muita renúncia. Não significa que porque a gente mora no outro lado do mundo, prega o evangelho naquela região, que nunca a gente pensou: nossa, vamos embora daqui. Por exemplo, na época que o Covid aconteceu, eu lembro que a gente não estava morando em específico na Tailândia, a gente estava em outro país ali próximo. E quando começou o Covid, eu olhei para minha esposa e falei: não está na hora da gente ir embora daqui não, porque se ficar feio como está lá na Europa, a gente está num problema sério. Porque nesse país lá a saúde é bem complicada. Sistema de saúde público. Então... E morreu muita gente? Lá ou não? E também um problema era que naquela época eles mandavam família para um lado e crianças para o outro. Ah, entendi. Tipo assim, se você pegasse uma forma Covid, de isolamento. Se você pegasse Covid, você ia ficar longe até da sua família. Entendeu? Então era bem complicado. E Deus falou muito através da minha esposa, né? Porque ela disse: se a gente tiver que morrer aqui, a gente vai morrer, mas a gente não vai sair daqui agora. Oh, que extraordinário, hein? Ela falou bem assim pra mim. Naquela hora que ela falou isso pra mim, eu... Amém. Na verdade, o nosso chamado em Deus também existe essa variável, né? Nós temos que estar dispostos até mesmo, como Paulo fala ali em Romanos 8, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias, né?
Sim. E envolve isso também, né? Essa disposição. Não só de sacrificar o filho, mas também até de morrer. Sim, porque entra justamente o que a gente estava falando no domingo, né? Sobre louvores e tudo mais, né? Que eu citei na pregação no domingo, né? Que eu tenho algum princípio comigo que eu não oro repetindo a oração de alguém, ou eu não canto um louvor que eu não sou capaz de cumprir o que eu estou proclamando com as minhas palavras, né? Porque é muito sério isso, né? Aquilo que a gente fala tem um peso muito grande, né? Então, para mim, olhar para o que eu estou orando ou o que eu estou proclamando através de um louvor e tudo mais, precisa fazer parte do meu relacionamento com Deus. Porque eu não posso ser hipócrita de orar ou cantar aquilo que eu não consigo viver, né? Para mim isso é um princípio, né? Então, quando eu olho a questão, muita gente às vezes fala, eu morro por ti, Jesus, e canta louvores para Tem muitas canções relacionadas a esses assuntos, né? Sim, e como você vai... Aí fica a pergunta, né? Como você vai reagir diante de uma situação dessa, quando você realmente vê esse problema, essa situação acontecendo na sua vida? Que vai ter o famoso checkmate, né? Porque ou você... É que eu jogo xadrez, eu sei exatamente o que é um checkmate, tá? Então, ou você vai... Eu tenho nível de mestre, não de grã-mestre, mas eu tenho nível de mestre no xadrez, né? Mas, então eu sei certinho o que é um cheque e sei também o que é um checkmate. Então, você vai entrar em cheque primeiro na situação, o cheque você tem como sair dela. Exato. Ainda, certo? Então, Pedro teve como sair dela. Pedro, ele chegou diante dessa situação de cheque e ele disse, não conheço a ele, não conheço esse Jesus. Mas depois ele se arrependeu disso. E ele entendeu o valor que era você entrar dentro da situação de checkmate, que aí é onde não tem mais volta. Olha, né? Então, esse que é o grande ponto, porque a gente tem que entender a seriedade do que nós oramos e que nós cantamos. Tem uma entrevista que estava sendo feita com um israelita, que ele é um homem de negócios e tudo mais, e para mim me chamou muita atenção, porque foi perguntado para ele por que o israelita ele é tão próspero e o cristão, sendo que, se você não sabe, tudo que nós cremos, tudo que nós entendemos como caminho de vida vem através da crença que o Israel tem, né? Os judeus, né? Então, tudo que Jesus veio através deles, né? Então, quando foi feita essa pergunta para ele, ele disse assim, o problema do cristão é que ele não vive a Bíblia. O judeu é próspero porque ele tem a Bíblia como fundamento de tudo na vida dele. E segue a risca. E segue. E o cristão, ele não segue aquilo que a Bíblia fala. Se ele seguisse, ele seria próspero como um judeu. Então, quando eu ouvi isso, para mim fez muito sentido, porque realmente a gente tem que olhar para a Bíblia como um manual de vida. E é um manual de vida que tem tudo que a gente precisa, né, como ser humano, para poder realmente ser Cristo, né, nessa terra, né? Hein, Diogo, dentro disso que você está falando, esses dias eu ministrei uma mensagem, na verdade o Senhor ministrou no meu coração,
Exatamente o que você está falando. As canções, aquilo que a gente proclama, aquilo que a gente declara. E aqui em Lucas 6, 46, Jesus disse assim para eles: por que me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? E aí o Senhor ministrava no meu coração assim: quem que são esses aqui que chamam Senhor, Senhor? É nós. É os crentes dentro da igreja. Senhor, Senhor. Não, isso aqui é aplicado hoje para a igreja e para nós, que estamos ali o tempo todo, Senhor, Senhor, canções e Senhor, Senhor, Senhor. Daí na hora, diante de um mandamento, diante de um princípio bíblico, diante de uma estrutura daquilo que a Bíblia diz, não há prática. E aqui ele diz: vocês me chamam Senhor, Senhor, não faz o que eu digo. Eu mostrarei com quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. E depois ele fala sobre aqueles que ouvem as palavras e não as pratica. Então a diferença de um cristão para outro é exatamente isso que você disse. Um que pratica leva a risca, de fato ele pratica, e o que poderia ter, como no caso você disse, o judeu pratica, por isso que vem tanta prosperidade. Então é muito profundo, né, isso aí. E para mim, quando eu ouvi isso, me chocou bastante, porque me fez olhar muito para a minha vida, né? E tentar analisar, né, minha vida. Tenho vivido realmente a Bíblia como um manual de vida? Ou ela é somente um livro para mim, né? Então, me fez pensar bastante, né? Sabe que existia aqueles que seguiam Jesus de longe, né? A multidão que ficava fora daquela intimidade, daquela profundidade. John Wesley também dizia sobre o assentimento. Algumas pessoas têm não uma intimidade, não um epignosco, né, como diz a letra o nome de uma música, uma intimidade profunda, um conhecimento profundo de Deus que leva à prática, mas é simplesmente um assentimento. As pessoas vão na igreja dentro de algo que não há uma raiz, não há uma profundidade, mas é maravilhoso isso. Diogo, e agora recentemente na igreja você ministrando, você trouxe um assunto que na verdade é muito profundo, biblicamente falando. Queria que você falasse um pouquinho também sobre isso, que é relacionado a legado. Né? A Bíblia trabalha dentro de uma estrutura assim. Vemos ali Elias, Eliseu, vemos Moisés e Josué, né? Até o próprio Deus falou: Josué, agora Moisés está morto. Lembrando que ali uma boa parte do ministério de Moisés, Josué estava sempre liberando as tendas, né? Aquela proximidade. E de fato Moisés estabeleceu e deixou um legado, né? Deixou um legado, deixou uma marca, deixou ali a história dele. Tanto é que Moisés morreu há quanto tempo e até hoje Moisés está aqui com a gente, né? E não somente Moisés, mas também muitos outros personagens da Bíblia, muitas outras situações que vemos assim. O próprio Jesus, ele não pôde continuar fazendo a obra, foi interrompido, mas ele deixou um legado. Ele falou: Pedro, Tiago e João ali mais próximo, outros. Na verdade, tudo o legado de Jesus que eu vejo em termos de filhos, de paternidade dentro desse assunto, eu vejo assim 120 homens em 3 anos e meio de ministério. O que Jesus deixou? 120 homens. Poderia, só em uma multiplicação de pão e peixes, tinha 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então, a história diz que aproximadamente com as mulheres e crianças, no total ali, daria 30.000 pessoas da multidão, a famosa multidão que seguia Jesus, né? Mas ali, dentro de uma estrutura bíblica, assim, um legado que Jesus deixou, que eu vejo, 120 homens inflamados pela glória de Deus, né? Ali em Atos 2, a unção de Deus, o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste, mas você trouxe um princípio muito forte na igreja, falando sobre legado, né? Até acredito, eu creio também que você tem trabalhado para que isso, né, permaneça. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Teve algumas situações que aconteceram que Deus falou comigo, né, sobre legado, né, e a importância de você expressar esse legado para as pessoas que vivem com você em primeiro lugar, né? Porque hoje em dia você vê, até mesmo dentro da igreja, infelizmente,
você vê muitas famílias que não conseguem nem ao menos expressar o legado de Deus na vida deles dentro de suas próprias casas, né? Porque seus filhos não dão a mínima para os seus pais e coisa do tipo, e isso é uma coisa que a gente precisa, como cristão, entender que nós somos instruídos a ser um pilar de Deus dentro da nossa casa, e principalmente o homem, né? Porque hoje em dia a sociedade num todo, o homem ele virou um nada, um zero à esquerda em muitos aspectos, né? E querendo ou não, é fácil para o homem se abster, dizer não quero fazer, não quero isso, não quero aquilo, ficar aqui no meu cantinho e tudo mais. Mas quando você tem uma família, você precisa, né? Em primeiro lugar, ser bênção para os seus filhos, ser aquele que ensina seus filhos, ama eles, senta, conversa, porque uma coisa que o meu líder mesmo lá na Tailândia, ele é brasileiro, né? Ele me fala muito, ele fala: Diogo, seus filhos precisam ver Deus em você primeiro, para que eles possam ver Deus como Deus quando eles crescerem. E isso para mim fala muito no meu coração, porque... Você tem 2 filhos, né? Eu tenho 2 filhos e ele tem 2 filhos já adultos já. Mas ele fala para mim, né, a questão de mesmo ele tendo esse relacionamento, quanto que foi desafiador durante o período de adolescência, né? Porque um adolescente ele é mais difícil de lidar e tudo mais, né? Então, a questão de você realmente expressar a Deus para os seus filhos. E às vezes não é uma questão que você precisa ler a Bíblia, abrir ali tudo, não, nós vamos aqui e tal, estudar a Bíblia. Claro, isso faz parte do convívio, claro que faz. Mas é a questão de você sentar com seu filho também, ouvir ele, tentar ajudar ele na dificuldade dele e expressar esse legado de Deus para a sua casa, né? Para a sua família, porque no meu entendimento bíblico, se eu não sou capaz de expressar esse legado de Deus para os mais próximos, para minha casa, eu não tenho como expressar fora dela. Porque o ministério de Deus na minha vida começa dentro da minha casa. Amém, glória a Deus. Ele começa através do meu lar e depois ele serve para outros. Na verdade, ele começa em mim, porque tudo aquilo que Deus traz para que eu compartilhe, ou que eu pregue uma palavra ou coisa do tipo, ela tem um efeito sobre minha vida em primeiro lugar, para depois servir para outros, né? E aí, quando você tem uma família, então o seu primeiro relacionamento, seu primeiro ponto de começo do seu ministério é dentro da sua casa, né? O seu relacionamento com a sua esposa, com o seu esposo, porque hoje em dia você vê muita gente, líderes e tudo mais, que tem seus casamentos destruídos, mas vivem uma maquiagem para o povo, mas dentro da sua casa mesmo está tudo destruído. E esse que é o ponto, é você olhar para dentro do seu lar e ser Cristo dentro da sua casa em primeiro lugar, para depois você ser essa imitação de Cristo para outros, né? Amém. Até quero compartilhar, porque eu também sou casado como você. Na verdade, tenho 2 filhos a mais, né? Você tem 2, eu tenho 4. Então, na verdade, é um princípio da Bíblia mesmo. É o que o Senhor ministra no meu coração. Esses tempos atrás, eu vi um grande homem de Deus. Eu não me recordo agora o nome dele, mas ele tem uma grande igreja ali em Oklahoma. É um grande líder americano. Um pastor muito de renome. Agora fugiu o nome dele. Aí, até num podcast mesmo, perguntaram para ele:
tantas igrejas, tamanho o seu ministério. Se hoje você não tivesse nada e você precisasse começar do zero uma igreja, como que você faria? Ele disse, simples, eu começaria com a minha esposa e com meus filhos. E realmente. Maravilhoso, né? Essa frase. E eu quero compartilhar aqui, dentro disso que você está falando, Diogo, a Bíblia fala sobre aqueles que desejam um episcopado, que é uma função de líder dentro da igreja. Pode ser um pastor, pode ser, né, um presbítero, mas episcopado vem da palavra exercer liderança. Em 1 Timóteo 3, versículo 4, é um requisito, né? Um dos requisitos, ele fala, ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeito a ele, com toda dignidade, pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Você vê que extraordinário, né? E realmente você precisa, né, ter essa expressão de Deus dentro da sua casa, em primeiro lugar, né? Eu fiquei muito feliz agora esses dias, porque meus filhos eles estudam em um calendário diferente do ano, né? Então, eles estavam terminando, 2 semanas atrás, eles terminaram o ano letivo deles, né? E eles estavam muito felizes, porque a escola que eles estudam hoje é uma escola cristã, né? E eles têm a Bíblia, alguns livros da Bíblia para cada ano letivo, né? E aí eles estavam felizes da vida, porque eles tinham terminado o ano letivo, mas não porque eles tinham passado de ano, mas porque eles iam ganhar a Bíblia que eles estudaram durante aquele ano, o ano que passou agora, né? Então eles estavam muito felizes por isso, e para mim isso me alegrou demais, né? Me alegrou demais ver que eles estavam felizes porque a palavra de Deus estava podendo chegar e ir com eles para casa, né? Porque eles liam a Bíblia na escola, eles não podiam trazer essa Bíblia para casa, só que no ano letivo a escola dá para eles porque terminou. Eles não precisam usar mais durante... Aí eles ganham a Bíblia. Durante o ano aquela Bíblia na escola, então eles vão... Próximo ano eles têm uma nova Bíblia, né? E aí eles trouxeram para casa e eles estavam felizes. Aí eles me ligaram, mostrando por vídeo e tudo mais, que eles tinham ganhado a Bíblia. E para mim, como pai, isso me deixou muito feliz, né? Queridos, isso não é uma questão de você olhar, talvez, para uma pessoa que... Como a gente falou de missões, também serve para a questão da família também, né? Não é uma questão de você olhar para uma pessoa que, talvez como nós, e dizer, nossa, é uma família perfeita e coisa do gênero, né? Não. Nossa família tem problemas como qualquer outra, né? Eu costumo dizer que uma família que não tem problema é porque o trem já tá realmente... feio, realmente. A situação envolve muita coisa, né? Se não tiver problema é porque a coisa tá feia mesmo, porque aí você já não tem mais comunicação entre marido e mulher, você não tem comunicação entre filho e pai, coisa do tipo, mãe e filho. Já cauterizou. Já tá realmente dedringolado, né? Mas quando você tem uma família saudável, vai ter problema. Não existe não ter problema, né? A gente vê muitas vezes as pessoas falam, não, que eu quero chegar em casa, que eu não quero que a família seja perfeita, que eu não quero um problema, não sei o quê, papapá. Não existe isso, né? Não existe isso. São seres humanos, você e sua esposa são 2 seres humanos, que Deus fez uma só carne, mas que um é o espelho do outro, né? A melhor pessoa para me dizer coisas que eu preciso mudar na minha vida é a minha esposa. A melhor pessoa que ela pode chegar para mim, apontar o dedo mesmo para mim, dizer, você está errado nisso, nisso e nisso, é a minha esposa. Outras pessoas têm como fazer isso? Claro que tem. Mas a pessoa que melhor me conhece depois de Deus, em primeiro lugar Deus, claro, mas a pessoa que mais me conhece do meu ambiente do dia a dia é a minha esposa. Então ela é a primeira que tem essa oportunidade de me ajudar a crescer, né? Então, eu acredito que isso que é uma oportunidade de nos ajudar realmente, porque questão de você ter coisas que você vai precisar mudar ou se arrepender ou voltar num princípio bíblico na sua vida com determinados assuntos,
isso vai ser até o final da nossa vida, porque a gente mesmo sendo convertidos, a gente tem uma natureza pecaminosa. A gente está dentro de um corpo que é carne. E a gente precisa voltar para essa palavra, voltar para Deus sempre. E algumas vezes, mesmo a gente servindo a Deus durante anos, Deus ele vai chegar num determinado... Pode ser que tenha situações na sua vida que você vai olhar e dizer: poxa, Deus, eu já sirvo o Senhor há tanto tempo, mas eu estou errando nisso. E eu preciso voltar. Eu preciso me arrepender. Eu preciso realmente aceitar aquilo que o Senhor quer fazer nessa área. E algumas vezes a gente, como cristão, a gente fica achando que porque a gente é cristão, pregador da palavra e tudo mais... Não. Os processos na minha vida já acabaram, não tenho mais nada para ser resolvido. Para mim, na minha visão bíblica, esses processos só vão terminar o dia que a gente morrer. O dia que ele disser que é o dia que a gente não tem mais nada para fazer nessa terra. Amém. Acaba a missão, né? Como Paulo disse: combati o bom combate, encerrei a carreira. É uma honra, né, a gente poder completar a carreira. Diogo, deixa eu fazer uma pergunta. Faz quantos anos que você saiu do Brasil? Fazem 12 anos que a gente mora lá no Sudoeste Asiático, né? Então... Saiu em 2012? Dia 1º de abril, não é dia da mentira, não era mentira não, mas dia 1º de abril eu estava em Guarulhos embarcando para ir a primeira vez... De 2012? Para Tailândia. Ó... Que bacana. E quantas vezes você já veio para o Brasil? Dessa época, dentro desses 12 anos, você sabe certinho ou não? A gente vem para o Brasil de 2 em 2 anos, né? Só na época do Covid eu fiquei um pouco mais, fiquei quase 3 anos e pouco. Travou tudo, né? Mas a gente vem de 2 em 2 anos, né? A gente tenta manter essa vinda para o Brasil de 2 em 2 anos, porque nós não trabalhamos para ter sustento financeiro, vamos dizer assim. Sim. Nós só trabalhamos em missão realmente, né? Servimos a Deus em tempo integral. Então a gente vive através de pessoas que aceitam esse desafio de nos serem mantenedores, né? Pessoas com R$50, R$100, sei lá, aquilo que Deus mover através do coração daquelas pessoas. E isso é dessa forma que a gente tem feito a obra de Deus lá, né? Nesse país lá próximo a gente tem um centro de desenvolvimento comunitário, a gente tem um trabalho bem grande de plantação de igreja e tudo mais. E tudo isso foi feito através das ofertas dos santos, né? Pessoas que realmente entenderem Deus, que elas querem fazer parte de missões, mas elas não podem estar lá. Porque missões não é feito somente pelo aquele que vai, né? Missões é feito pelo aquele que vai, pelo aquele que ora e pelo aquele que sustenta. Através de uma oferta. Também, né? Então é dessa forma que a gente vive lá, né? E vamos dizer para algum ouvinte, para alguém que está acompanhando nossa transmissão, sabe que o Brasil, alguns estados do Brasil estão sempre acompanhando as nossas transmissões. Às vezes depois, quando reprisa, ou às vezes agora ao vivo, tem várias pessoas que acompanham nossas transmissões. Até os meus programas, né? Às 11 horas, 12 horas, horário de Brasília, todos os dias. Tem várias pessoas. Como que faz para conhecer um pouquinho mais seu trabalho? Esse trabalho tem através do Instagram? Como que funciona isso? Através do WhatsApp somente, né? Porque como a gente trabalha com a igreja perseguida também, a gente não divulga muita coisa em rede aberta. É somente através do WhatsApp? É somente através do WhatsApp, né? Aí teria que entrar em contato com vocês e tal, né? E aí Entendi. A gente consegue dar essa funilada para poder chegar até mim, né? Porque para poder entrar em contato, realmente é um cuidado, na verdade, né? A gente tem um cuidado muito grande porque a gente não quer que acabe precocemente aquilo que Deus está fazendo por lá, e a gente preserva essa comunicação de uma forma bem cuidadosa para não ter problema com a questão da perseguição. Tailândia não é perseguido, né? Mas é um outro local que a gente trabalha, então lá a gente tem bastante dificuldade, né? Então, você que está ouvindo,
Já pensou que gostoso fazer a obra assim? Não poder falar nem daquilo que você está fazendo, né? Não poder comunicar. Você vê como que é um trabalho missionário, né? Corre até risco de vida, né? Sim. Então, eu quero deixar uma frase do Luiz Hermínio. Uma frase não, né? Um pedacinho de uma mensagem do Luiz Hermínio. Queria fazer esse convite para você, até um desafio. O Luiz Hermínio, ele falando sobre ofertas, falando sobre princípios de generosidade, sobre dízimos. Isso aí ele falou na Igreja Batista da Lagoinha. E aí ele trouxe um comentário e isso aí acende um pouco mais no meu coração. Nesses dias vendo você, Diogo, ele disse que custe o que custar, o dinheiro dele precisa sair do Brasil. Uhum. Ele reside ali, né, em Santa Catarina, e aí ele diz que um dos propósitos dele, ele faz vários tipos de oferta. Até ele conta que se bater no vidro do carro dele, ele já anda com um bolinho de dinheiro ali, porque ele é a característica dele, né? E ele disse que um dos princípios dele é que o dinheiro dele precisa chegar numa obra missionária em algum país, em algum local. Glória a Deus. E aí fica aí o convite, você que quer fazer uma oferta, você que tem esse desejo, você que quer tirar o seu dinheiro para fora. Uma oportunidade de você entrar em contato com a gente, como ele disse. Não precisa ser uma grande oferta, mas uma oferta que você sentir no coração, amém? Você pode mandar mensagem no meu privado, mandar mensagem aqui na rádio, no 9250-5095, amém? E poder partilhar aí, fazendo esse convite para você. Eu já propus no meu coração também, estarei fazendo isso, amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos agora para um intervalo comercial, já a gente volta, só para a gente dar os agradecimentos finais e fechar nosso podcast, pode ser? Amém. Amém? Já a gente volta aí, pessoal, fiquem ligados aí, tá bom? Olá, estamos de volta nessa segunda etapa aqui do podcast Resgate no Lar, hoje dirigido pelo nosso querido pastor Patrick. E Patrick, tem alguns recadinhos aqui, vamos escutar? Pode ser. Oi, Patrick, aqui é a Sofia de Porto Murtinho. Nós ouvimos todos os dias a Rádio Resgate aqui. Eu quero mandar um abraço pra você, pro pastor Samir e pra todos aí da clínica. Um beijo, tchau, fiquem com Deus. Amém, Sofia, um beijo lá de Porto Mutim. Glória a Deus. A Sofia, ela e o Adilson, né? Amém. O Adilson que foi acolhido aqui com a gente, tá mandando um grande abraço aí pra vocês. Temos aqui a Vanderleia, mandando um grande abraço para todos. Tem o João Maurício aqui, ó. Bom dia, povo de Deus, grande abraço para todos da rádio do Esquadrão da Vida. Manda um abraço especial para o Diogo. Um grande abraço, João Maurício. Tudo bom? Um abração, meu irmão. É da sua época, né? Eu lembro. Uhum. Ele é da sua época? É sim, ele era coordenador do Esquadrão na época. Ele tá por perto aí, até, João Maurício, se você quiser dar tempo de... Até meio-dia o Diogo tá aí, né? Até 1h da tarde, na verdade. Se quiser vir pra oração, convite aí, tá bom? Nós vamos estar orando agora nos 12 horas, tá? Geralmente você tá pertinho. O pessoal da Igreja Resgate Centro também tá mandando mensagem. Bom dia, gente linda. Provavelmente é o pastor Otônio, né? Diogo, guerreiro do Senhor no Oriente. Mandando aqui. Aleluia. Glória a Deus. E aqui a Vanderlei mandou: bom dia, graça e paz. Coxinha acompanhando mais um podcast da Resgate, a minha queridinha. Ó, queridinha, Rádio Resgate. Bora, Vanderlei, pra Tailândia, lá pra Austrália, lá fazer a obra ou não? Glória a Deus. Pastor Yara também mandando um abraço. É isso aí, tem bastante recadinho aqui. Um beijo, pastor Yara. Agora a Yara tá mais próxima de nós aqui, né? Antigamente era mais distante, agora tá todo dia aqui pertinho de nós. Tá faltando um aqui da sua amada. A gente não pode esquecer, né? Vamos ver. Bom dia, ouvintes da Rádio Resgate. Eu venho aqui parabenizar o podcast de hoje, um podcast abençoado aí com o nosso missionário Diogo, vindo direto da Tailândia. Parabéns, Diogo, por esse podcast, pelas suas falas, que tem abençoado as nossas vidas. Muito interessante o que você falou, que os nossos filhos precisam ver Deus em nós. Parabéns, Deus abençoe aí toda a equipe da Rádio Resgate e o missionário Diogo. Viu? Tá acompanhando mesmo, né? Pegou um trechinho da sua abração, mensagem. Marla. Amém. Então é isso aí, pessoal. A gente já vai encerrar. Obrigado pela audiência de vocês. Obrigado aí por você estar sempre participando com a gente. Que o Senhor toque a vida de vocês. Que essa unção missionária, que essa unção que vem de fora, vamos dizer assim, toque a vida de vocês aí com o princípio de renúncia. Amém?
Às vezes nós não temos, às vezes temos dificuldade para renunciar a coisas tão pequenas. E estamos aqui diante de uma pessoa que renunciou à sua própria cultura, né? É um grande desafio. Eu vou ser sincero, Diogo, eu acho, Deus ia ter que falar comigo muito especificadamente. É um desafio, né? Realmente, é um desafio bem grande. É um desafio muito grande você pegar e... É muito profundo, né? Então, que essa unção toque você. Assim como Abraão, que a Bíblia fala ali em Hebreus 11 que estava prestes a sacrificar de fato, ele ia sacrificar seu único filho, que você tenha esse coração, eis-me aqui. E como aquele versículo 3 que a gente leu aqui, fala, na manhã seguinte, de imediato, Abraão, ele não demorou muito não, tá bom? Foi no outro dia, Deus falou hoje, no outro dia ele já estava lá juntando as lenhas, ajeitando tudo para ir para o lugar onde o Senhor tinha indicado. Amém. Então, que vocês consigam entender o que o Senhor tem indicado, para onde Deus tem apontado, de que forma, como fazer, como você servir a Deus, até mesmo um trabalho missionário através de uma oferta, como fazer. Isso aí, que você abra seu coração e leve esse princípio para a sua vida, no nome do Senhor Jesus. Amém? Vou pedir para o Diogo fazer os seus agradecimentos finais. Quiser mandar um abraço para sua amada, fica à vontade aí, Diogo. Amém, queridos. Muito bom estar aqui com vocês. Eu espero que essa palavra possa abençoar a sua vida de alguma maneira e ser bênção para a sua casa. E que Deus possa realmente abençoar cada um de vocês. E ore por nós, porque as suas orações, elas têm um valor muito grande para tudo aquilo que a gente faz, para a nossa segurança e por tudo que a gente faz lá no Sudoeste Asiático. As suas orações, elas têm um valor muito grande. Amém? Que Deus abençoe. Muito obrigado, Patrick. Muito obrigado, Rádio Resgate, poder estar aqui compartilhando daquilo que Deus tem feito através de nossas vidas. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero lembrar vocês que esse podcast, mais tarde um pouquinho, vai estar disponível no canal do YouTube, tá bom? Vocês podem ouvir, vai estar editado com certeza. E vocês podem compartilhar, tá bom? Deus abençoe todos vocês, no nome santo, que o Senhor abençoe não é só a nossa nação hoje não, tá bom? Geralmente Amém. Que Deus abençoe o nosso Brasil, os estados do nosso Brasil, que Deus abençoe aí a Tailândia. Amém? No nome do Senhor Jesus, um beijo para todos.